segunda pergunta tem duas vertentes. Uma pergunta que se pode vislumbrar como características predominantes um novo ciclo que se abre, e uma tendência de equilíbrio superando o excesso de confiança prévia na capacidade dos mercados de se autorregularem. Então, a pergunta é sobre a autorregulação. E a segunda é uma pergunta dialética do medo do Estado, diante da crise, assumir uma posição hegemônica. Então, diz, um aumento permanente, forte e não seletivo da presença do Estado na economia eliminaria a criatividade e flexibilidade econômico-tecnológica do período anterior. Quer dizer, é uma pergunta muito rica e ela tem essas duas direcionamentos muito interessantes. Como a minha opinião é de que, como eu disse na primeira pergunta, nenhum ciclo foi fechado com o maciço apoio financeiro dos Estados para cobrir os rombos financeiros das instituições e também das próprias companhias operacionais. Mas, quanto à segunda questão, que é muito interessante, nós devemos lembrar, não podemos fazer aqui uma contraposição entre um Estado liberal ou neoliberal, porque esse Estado que nós temos aqui é neoliberal, não é liberal, é diferente, o liberalismo e o neoliberalismo são diferentes. E um Estado neoliberal num Estado totalitário, ou seja, de um capitalismo de Estado. Não é isso, há uma nuance nisso tudo. Quer dizer, realmente o Habermas fala muito bem sobre essa questão. Quer dizer, nós temos um Estado, ali ele fala em Estado liberal, e do outro lado um Estado republicano. O que queria dizer isso? Que o Estado republicano é aquele que não é liberal, no sentido de que existe uma contraforça, contrapoderes na própria atividade econômica. Por exemplo, a Sherman Act de 1890, o que foi? Foi o reconhecimento de que a economia organizada era um poder. Então, o Estado criou a Sherman Act exatamente para fazer com que houvesse uma limitação desse poder. Ou seja, o conglomerado, o sentido do monopólio, monopsônico, cartel, etc. e tal, não podiam prejudicar as livres forças do próprio mercado e, assim, assambarcar a própria atividade de uma maneira absoluta. Portanto, um Estado republicano não seria um Estado contra o Estado neoliberal, mas seria um Estado em que se retomaria aquilo que são os balance and checks, ou seja, o Estado capaz de controlar pela regulação a atividade econômica, como está propugnado hoje no mundo inteiro, inclusive no aspecto do próprio G20, como foi brilhantemente aqui. A primeira mesa foi uma coisa brilhante e lembrou disso, no sentido de que o próprio G20, sobretudo a União Europeia, não o G20, quer dizer, já propôs uma entidade internacional de controle da atividade financeira. Então, a questão não é colocar que o Estado é um monstro e o neoliberalismo é uma salvação que está em crise. Na realidade, um Estado equilibrado, que desse total liberdade econômica aos agentes, mas que houvesse um controle dos excessos de produtos financeiros, de excesso realmente de questões de rigor de moeda, etc., que permitisse realmente que houvesse esse retorno a um Estado equilibrado, onde houvesse como chamado Estado republicano, em que realmente se pode não mais seguir a autorregulação a ultrança, como é a proposta de Reagan, como é a proposta de Thatcher, no sentido de que o Reagan, que o Estado não é a solução dos nossos problemas, e a Thatcher falando que guerra às regulações e controle excessivo da parte do Estado. Quer dizer, esse conceito de 1970, no fim de 70, começo de 80, realmente em que o Estado é considerado um monstro, tá certo? Isto é que, de certa maneira, levou a uma exacerbação dos produtos financeiros, e com essa exacerbação dos produtos financeiros, impulsionado pelo próprio Estado, como lembrado muito bem do Bill Clinton aqui, que levou a essa situação de crise. Portanto, a proposta é que o plano montesquiano de controle das forças da sociedade, ou a política e econômica, no caso aqui específico, haja um controle recíproco, um equilíbrio recíproco dessas forças, realmente permitiria que se fizesse um restabelecimento do equilíbrio social que está hoje em dia muito prejudicado.